Temos a nossa veterana pesquisadora e professora Clarineusa Formolo. O título da apresentação dela é Experiência Seriada e Cosmosensoriamento relacionado ao exoplaneta K218b e o telescópio James Webb. Clary é empresária, com formação em ciências econômicas, foi voluntária da ICETENEPS desde 2018 até 2020. É voluntária do Instituto Internacional de Extraterrestriologia, Extracons, desde o ano de 2022. Docente de Conscienciologia, tenepsista, verbetógrafa e membro e pesquisadora do Colégio Invisível da Sinaléticologia e gestora do Colégio Invisível da Extraterrestriologia. Claro, então, após te apresentar, deixo a palavra com você. Ok. Então, bom dia. É um prazer estar novamente aqui hoje com todos vocês, né? É sempre uma alegria. O meu tema de pesquisa, ele está relacionado, então, com a experiência seriada e o cosmosensoriamento relacionado ao exoplaneta K218b e o telescópio James Webb. Então, eu vou expor a descrição de relatos de exoprojeções seriadas, que elas aconteceram no dia 19, 20 e 21 de dezembro de 2023. É uma pesquisa que está no início. Eu, inclusive, estou assim, com algumas dúvidas ainda, porque toda experiência, ainda mais quando ela é extraplanetária, ela exige muito da pessoa, porque ali envolve o extrafísico, né? Neste meu caso, eu estou com envolvimentos com o extrafísico e com o intrafísico. Então, assim, a parafenomenologia, ela é complexa, a gente não tem respostas imediatas e muitas vezes a gente nem chega a uma resposta, mas a gente chega a hipóteses. Então, os elementos presentes são o telescópio, né? A omnipresença, eu vou usar o mesmo neologismo que o professor Leme usou ontem, né? Que é a omnipresença, que é a ampla de uma amparadora, né? E o exoplaneta K218b, e o local que orbita, então, o telescópio, que é uma distância de 1,5 milhões de quilômetros da superfície da Terra. Denominado também de abóbora celeste, para quem quiser ter mais, uma localização mais específica. Pode passar, Guilherme. Então, a presente descrição dessa experiência exoprojetiva seriada traz a hipótese, então, da pressuposta potencialização estimulada por consciências amparadoras no logos cósmico, procura construir um paradiálogo entre a tecnologia de ponta, a intrafisicalidade, e a paratecnologia multidimensional, a extrafisicalidade, e pontua a interação entre a paralelidade científica e paracientífica, sob o ângulo, então, das experiências exoprojetivas. Pode passar. Pode passar, Guilherme. Então, o método usado foi o registro imediato após cada autoparavivência, a investigação detalhada das rememorações e prioridade acurada a cada experimento. Pode passar. O objetivo, então, foi analisar a vivência pessoal do parafenômeno, discorrer sobre sinaléticas percebidas,
levantar hipóteses que possam fomentar questionamentos lúcidos, expor a síntese dos autoexperimentos conduzidos pela série de exoprojeções diante a semelhança das autoparavivências. Aqui, então, ele está dividido em 3 partes, além da introdução e considerações finais. O primeiro é o contexto precedente à experiência, o segundo é o relatos das paravivências seriadas, e o terceiro é a análise da experiência. Então, contexto precedente à experiência. Nos dias que se seguiram, então, eu tive amplificação das energias, né? E maxi descoincidência, a percepção da sinalização do padrão homeostático de referência, a de lucidez, inspiração à visualização do vídeo pré-selecionado, porque eu havia selecionado um vídeo para assistir no momento que eu tivesse disponibilidade, sobre astronomia, sobre cosmologia, então, enfim, assuntos que me interessam dentro da exoprojeção. E deixei separado. Naquele dia, eu tive essa inspiração um pouco antes, digamos assim, de deitar, né, de me recolher para a TENEPS. Então, eu fiz a TENEPS e logo após a TENEPS eu procurei assistir esse vídeo que era curto, né? E isso eu tenho como uma sinalética, né? Que eu tenho quando eu sei que eu vou ter uma exprojeção, eu sinto uma necessidade de ter uma revista, ter um filme, ter um vídeo que fale, digamos, sobre o universo, sobre o cosmos, enfim. E a agudez na predisposição da acuidade dos fatos e para fatos perceptíveis, porque não adianta a gente ter inspirações, ter uma série de sinalizações e a pessoa não está predisposta a querer ter digamos, este evento, essa experiência. Pode passar. Então, eu tenho aqui os relatos. Foram 3 dias, né? Então, dia 19, 20 e 21. Então, no dia 19, então, eu estava numa sonolência, um estado de maxi descoincidência prolongada, devido, assim, eu penso que é devido ao ter me esforçado bastante dentro da autopesquisa, naqueles 20 dias que eu tinha vários trabalhos da Conscienciologia para terminar e eu precisava acabá-los até o dia 31 de dezembro. Então, assim, eu me envolvi profundamente na pesquisa, né? E aí, naquele dia 19, depois da TENEPS, que eu deitei, eu optei pela posição em decubo-tornô. Para quem não sabe, dentro da projeção, é muito importante esta forma, essa posição, né? Porque facilita a saída do psicossoma ou do mental soma, né? Então, o fator de estar mais aberto, mais disponível, né? E eu já vivenciei, então, a já em um local, que é o local onde orbitava o telescópio James Webb, já visualizando também o telescópio e a presença, então, da amparadora, como eu falei, que estava ali omnipresente, fazendo todo um trabalho, né, assistencial. E no dia 20, também isso, logo após a TENEPS, no dia 20, eu tive a mesma experiência. Ela foi muito semelhante com a experiência anterior, porque os elementos eram os mesmos. E quando nós nos projetamos para fora do planeta, que nós estamos em contato com o universo, é muito difícil da gente saber onde se está. E por isso que eu penso que também a presença de
de um amparador, de uma amparadora, ela auxilia na lucidez desse entendimento, porque ele vem em bloco. Quando a projeção ela é de mental soma, é que no caso assim, eu deitei, e aí parece que o psicossoma, o soma e o neurosoma injetam o mental soma para fora, né? E ele, então, aonde ele segue esse espaço, esse cosmo, universo, enfim, é interessante porque às vezes faltam palavras para a gente expressar a vivência, mas sendo de mental soma se torna mais difícil ainda, porque a saída ela é muito rápida e a vivência também ela parece ser muito fugaz. E quando você retorna, né, que o mental soma ele reincide no paracérebro, como eu estava deitada de decúbito dorsal, que é uma técnica, ele facilita no sentido de que eu, por exemplo, volto à realidade, acordo, porque praticamente eu só abro os olhos e eu já percebo que eu tive fora do corpo, né? O psicossoma não, estão reincididos. E eu procuro não fazer movimento nenhum, muitas vezes não ferro nem as pálpebras, para poder manter aquele campo e fazer rememorações daqueles detalhes que enquanto você vai anotando, já vai muitas vezes já esquecendo. Então, este é um dos relatos, pode passar, Guilherme. Então, no dia 21, ao adormecer, novamente, ao adentrar em estágio hipnagógico, e eu ter já propiciado, digamos assim, eu tinha feito minha TENEPS, minha tarefa energética pessoal, né? Eu deitei e logo eu passei novamente pela mesma experiência. Então, quando eu anotei, eu registrei, me chamou a atenção, né? Porque eu já tinha tido o dia 19, dia 20 e 21. Né? Então, eu pensei que eu teria concluído ali um trabalho. Mas, no andar da noite, eu tive mais 2 exoprojeções. Então, são 3 exoprojeções em única noite, muito semelhantes. Né? Era um contexto muito semelhante, porque era um trabalho que estava sendo desenvolvido, né? Tanto na intrafisicalidade, né? Pela ciência convencional, intrafisicalista, pela ciência, pela NASA, enfim, né? Como pelo, digamos assim, pela parte multidimensional. Ali eu sabia que tinha essa amparadora, eu estava ali como exoprojetora, mas enfim, eu não tenho lembrança e rememoração se existiu uma Equipex atrás disso trabalhando. E qual era todo o interesse disso. Então, assim, por isso que eu comentei que o parafenômeno, ele leva muito tempo, ele leva muito estudo, e eu estou escrevendo, estou tentando chegar a conclusões para entender melhor. E talvez só o tempo vai me dizer o porquê que eu estava ali. Pode passar. Então, eu tive ali a presença imperceptível e inusitada da consciência amparadora, que ela era intangível, incorpórea também, assim como eu estava, né? E eu tinha o auto-absolutismo de estar vivenciando uma extrapolação inédita, porque eu tenho uma série de exoprojeções e exoprojeções seriadas, porém eu nunca tive neste contexto, né? Assim, aonde há possibilidade, eu tenho hipótese que eram de mental soma, porque quando a pessoa tem, digamos assim, é veterana no sentido de projeções
e exoprojeções, ela sabe quando sai de psicossoma e dentro deste contexto de estar de psicossoma no andar digamos assim, do contexto da exprojeção, ela pode deixar o psicossoma e passar a ter uma exprojeção de mental soma e voltar, quer dizer, de mental soma para psicossoma para mental soma e mental soma para psicossoma. Isso é normal, isso tem descrição de muitos exprojetores. Agora, eu nunca tinha tido, digamos assim, de mental soma isolado, digamos assim, tão seriado, né? Então, isso me chamou a atenção. Então, ali, aonde, como eu comentei, o telescópio ele está num trabalho, né, a 1,5 milhões de quilômetros, né, de distância. É um ponto aonde é denominado de Lagrange L2. Ele orbita entre o Sol e a Terra. E este nome ele é denominado por causa do físico, astrônomo, deixa eu ver se eu lembro, Joseph, só um minuto que eu anotei, deu um branco aqui. Mas, enfim, é o sobrenome deste astrônomo, pesquisador e astrofísico que denominou este espaço, né? Pode passar. Aqui, então, é análise da experiência, né? Alguma parte, as visualizações se semelhavam muito com isso, né? Com essa imagem, né? No espaço. É por isso que, mesmo que houvesse um trabalho mais longo em tempo, mas no espaço-tempo, no tempo do universo, ele é muito diferente do nosso tempo aqui. Então, por isso que fica muito difícil de ter conclusões, digamos assim, na minha primeira pesquisa. Pode passar. Então, o paracenário, as vivências extraplanetárias seriadas, seguiram um certo protocolo, né? Então, todas elas tinham, assim, no mesmo horário, a mesma paradora, digamos assim, noites seguidas. Então, assim, é a junção. E nós temos, por exemplo, a projeção seriada, ela pode ser assistencial, a projeção normal seriada assistencial, e a projeção e a exoprojeção seriada, né? Então, assim, tanto a projeção normal que nós temos diariamente, quanto a exoprojeção, quando elas são seriadas, elas sempre têm dedos de amparador. Elas não são simplesmente seriadas, né? Então, tem esse contexto também. Há um pré-agendamento com o projetor e com o orientador evolutivo, para que haja esse tipo de experiência. Então, é a partir daí que muitas pessoas às vezes comentam como é que se tem exoprojeções seriadas. Faça assistência, faça interassistência, e você consegue chegar nesse âmbito. As imagens amplificadas em paraespaço cósmico das exoevidências seguiram durante os 5 experimentos, prescrutando e assegurando a tarefa investigativa. Então, assim, foi uma investigação, era uma investigação, e o telescópio continua nessa investigação, né? Eu penso que neste fator, talvez eu tenha acabado a minha tarefa de assistente ali, né? E que outros outros projetores, talvez, e não tão conscientes, possam estar continuando com esse trabalho, né? Eu espero que sim, tomara que sim. A autoparapercepção lúcida de paralelidade científica e paracientífica
versada na intrafisicalidade e na multidimensionalidade, para além do planeta de origem, o fato primordial, a autopesquisa da exoprojeciologia e extraterrestriologia. Então, desculpe, o que aconteceu aqui? O áudio interrompeu várias vezes, né? Não sei o que está acontecendo. Mas, Clara, estamos te ouvindo agora. Sim. Eu acho que a minha internet... Foi interferência lá no... Está tudo certo, pode continuar. Obrigada. Então, eu vou repetir aqui. A autoparapercepção lúcida de paralelidade científica e paracientífica, versada na intrafisicalidade e multidimensionalidade, para além do planeta de origem, é fator primordial à autopesquisa da exoprojeciologia e extraterrestriologia. Tá? Então, assim, a gente não tem como, digamos assim, separar o que é intrafísico e o que é extrafísico. Nós andamos mais ou menos igual. Pode ser que a gente não se encontre sempre. Nós estamos ali paralelo, né? Então, assim, eu acho que isso é uma questão muito interessante e muito propícia para nós nos questionarmos, né? No momento que eu estou agindo de uma certa forma, saber que também o extrafísico está ali presente. E quantos grupos nós estamos ligados no extrafísico? A quantos grupos? Em quantos grupos? E qual é o nosso papel aqui nesse momento? Clara, só lembrando que faltam mais uns 3 minutinhos, tá? Opa, vamos lá. Então, desafios. Nós temos dificuldades quando a projeção é de mental soma da retenção cognitiva, memória extrafísica, logo após a interiorização do veículo de mental soma no paracérebro e cérebro intrafísico. Ele fica presente pela subjetividade, abstratividade e intangibilidade. Então, isso se apaga fácil. Naquele momento pós-experimento, é essencial não dormir e querer ter fortemente, rememorar o máximo de detalhes, manter a lucidez em busca de autorregistrar dados, ideias fixadas na paramemória pessoal. Pode passar. Esse tipo de experiência talvez seja maior, a mais complexa para muitos projetores e exoprojetores. Rememorar o passo a passo e registrar, pois enquanto pensamos, já estamos esquecendo a junção dos insights, experiências e ideias originais. Pode passar. A conexão com a consciência amparadora, as energias imanentes, fez desse contato uma vivência de fulcros profundos de bem-estar, íntimo e ampliação da lucidez virgem durante alguns dias do pós-evento. O uso da técnica da repetição sedimentada, aplicada por amparadores, fortaleceu a sintonia e afinidade com o fluxo do cosmos, promovendo rememoração dos fatos e parafatos, espécie de um fio condutor atrator. Então, a técnica da repetição sedimentada é uma técnica usada no extrafísico só por amparadores. Aonde ele fortalece, digamos assim, o projetor deixa seu, digamos assim, um rastro, né? Deixa seu rastro. Esse rastro faz parte do pensene, né? Da forma, da afinidade, das energias que o projetor tem. Então, eles muitas vezes te facilitam a vivência de repetida, seriada também, de um certo tema, para que você vinque mais, para que você faça esse caminho, né? Tenha facilidade de retornar. Pode passar. Então, considerações finais. Fator propulsor, autodedicação e constância autopesquisística, prática, incitar a prática do questionamento acerca da importância da imersão
do Holopensene conquistado. Então, a gente se questionar, a gente fazer pesquisa, procurar entender. Contato, estreitar contato com amparadores de outro planeta, com sexos extraterrestres, isso é muito importante. Subsídio, experiências vivenciadas em planetas e galáxias asseguram a coletânea de dados para comprovações, equiparações, angriando subsídio para a pesquisa na extraterrestrologia. Então, aqui eu trouxe apenas uma imagem, né, do que é o telescópio. É também uma forma da onde eu vivenciei, muito semelhante com as exoprojeções. Gente, seria isso. Eu peço desculpas, não sei o que houve no meu vídeo aqui, na minha comunicação, e eu fico muito agradecida a todos por estarem aqui presentes. Muito obrigada, Clário, muito obrigada mesmo por compartilhar uma experiência riquíssima, né, em exoprojeção. Já temos perguntas também aí para você depois.